Você está vivendo abaixo do seu potencial. E aí, filho? E aí? E você? Está vivendo abaixo do seu potencial ou você está rendendo tudo aquilo que você acredita que pode? Tô rendendo. Ou vamos descobrir isso hoje? Vamos descobrir. Hoje nós vamos conversar um pouquinho aqui no nosso discipulado sobre potencial. E é verdade que muitas pessoas têm muito potencial, só que as crenças, muitas vezes, as crenças negativas, muitas vezes não permite, não libera, a pessoa não consegue se desprender daquilo que impede ela de viver todo o potencial dela. Então hoje eu quero trabalhar contigo debaixo de uma estrutura. Existe uma dor, a pessoa vive uma frustração, vai para um destino, ela cresce ou não. Basicamente, quando eu falo de potencial, eu sempre gosto de lembrar que o potencial também está associado ao tipo de capacitação, a capacitação que a pessoa busca. O fato é que tem hoje acontecendo o que eu chamo de tragédia silenciosa. As pessoas com potencial, milhões de homens hoje, eles simplesmente não vivem todo o potencial. Não é pobreza, não é falta de oportunidade, não é falta de talento, é viver abaixo do potencial que Deus colocou dentro deles. É não dar conta de reconhecer quem eles são realmente. É não dar conta de reconhecer o potencial. É uma crise de identidade que leva as pessoas, ou a maioria das vezes os homens inclusive, a não descobrir o seu potencial. Homens que poderiam liderar, construir, transformar, protagonizar, que é o que eu sempre falo para você aqui, não, seja protagonista. Entende até aqui? E essa semana é uma semana interessante, né? Que você viveu ali o seu primeiro jogo na federação. Então, nessa nossa introdução, eu quero apontar que você já é alguém que está protagonizando, vivendo seu potencial, a própria experiência, né, de ter conseguido o que você queria, demonstra isso. E no pior cenário, ou a pior coisa que pode acontecer com o homem é ele deixar de viver o seu potencial. Não é falhar. Às vezes as pessoas acham que falhar é a pior coisa que pode acontecer. Não é falhar. É nunca descobrir quem ele poderia ter sido. Faz sentido? Então todo esse nosso trabalho aqui contigo, tudo o que eu tenho feito, tudo que eu tenho desenvolvido com você é para de alguma forma mostrar para você o seu tamanho, a sua envergadura, aquilo que Deus colocou no seu coração e ser um pai que aponta o teu destino, aponta o teu caminho. Tudo bem até aqui? Tudo. Quando você pensa em potencial, o que você acredita que é? Aí você vai falar assim, bem pertinho. Porque a gente vai começar a definir que problema que é esse. Quando fala de potencial, o que eu penso? Deixa eu melhorar aqui a pergunta. Você está vivendo no nível do seu potencial ou apenas sobrevivendo? O que você conhece sobre esse tema? O que você realmente acredita? Aqui, para mim, quando fala potencial, é que a pessoa tá vivendo o que seria o melhor para ela viver no momento. Tá. Esse, por enquanto, e aí vai subindo. Tá. Potencial para você é estar vivendo o melhor que ela poderia. Sim. Será que essa fala não está associada à qualidade do que ela poderia viver e não necessariamente da capacidade? Porque imagina potencial como capacidade e o melhor que ela está vivendo como qualidade. É possível, por exemplo, a gente comer pouco, mas comer bem? Sim. Então assim, ó, imagina um prato de feijoada. Imagina uma panela de feijoada. A feijoada tá gostosa. Só que um come no prato e outro come na panela. O que é o potencial da feijoada? É a quantidade, ou seja, prato ou panela, ou a qualidade, sabor? É a
capacidade. Tá? Então a gente não está falando da qualidade em si, a gente está falando da capacidade. Quando eu falo, por exemplo, de potencial, a maioria das pessoas vive no modo automático. Então, falar de potencial é falar de algo intencional. A gente não vive toda a nossa potencialidade, todo o nosso potencial sem intenção. E o risco ou o perigo que a gente corre é quando a gente cai na rotina. Acorda, trabalha, consome entretenimento, dorme, repete e não tem uma construção intencional, nem de identidade, nem da sua capacidade, nem do merecimento. E exatamente quando eu penso nessa construção, eu penso necessariamente que a rotina é parte, porque não dá, lembra que eu falava contigo sobre rotina semana passada agora, né? A gente comentou alguma coisa de rotina que eu falei assim, do dia a dia. É o que constrói a vida de alguém, mas tem que ser um dia a dia com intenção. Sem construção de identidade, você vai viver no modo automático. E o mundo moderno hoje é como se ele tivesse desenhado para manter os homens ocupados, mas sem estar crescendo. Então, assim, ter o que fazer tem coisa pra caramba, mas e o potencial disso? Você está construindo a identidade, você está construindo o potencial, você está construindo a capacidade. Então, não é só fazer alguma coisa, é por que eu estou fazendo tal coisa. Entende? Pô, por que eu estou descendo todo dia para treinar basquete? É porque eu quero jogar no clube tal. Por que eu acordo todo dia e dou discipulado pro meu filho, treino meu filho? Por quê? Porque eu estou querendo que o meu filho seja um homem que vive todo o potencial dele. Um homem com identidade, um homem que conhece o seu chamado. E aí a gente fala da dor silenciosa, né? Porque existe. Que dor que é essa? A gente está falando de identificação emocional. Quando a gente fala de sentimento, homem geralmente esconde sentimento. Tu já parou para pensar nisso ou não? Já. A gente geralmente não conta quando a gente não tá tão bem ou quando a gente tá meio vulnerável. Mas você já parou para pensar por que que homem, ou por que que muitas vezes eu escondi os meus sentimentos? Por que que a gente quer ficar o tempo todo mostrando que é forte? Por causa disso, pra parecer que é forte toda hora. A gente acredita que força e potencial é o contrário de vulnerabilidade. Só que é o extremo oposto. Então, você ser um homem forte, viver todo o seu potencial, não é que você nunca estará frágil, nunca será vulnerável. Pelo contrário, é reconhecer em parte as suas fraquezas. Então, a Bíblia ensina uma parábola de um cara que vai construir. Ele fala assim, ó, senta e calcula para ver se você tem força, se você tem capacidade. Para caso você comece e não dê conta, as pessoas não zombem de você. Então, para viver todo o nosso potencial, a gente precisa construir intencionalmente a nossa identidade a ponto de reconhecer a nossa fragilidade. Reconhecer a nossa força central. E não achar, olha, eu sou mais forte do que eu acho. Ou eu sou mais fraco do que eu acho. Porque a sensação de estagnação, de potencial não usado, de talento desperdiçado, de propósito confuso, isso aqui é um exemplo real. Tem muita gente que ou vai para um extremo de achar que é o que não é, ou de achar que não é o que muitas vezes é. Entende até aqui? Então veja, qual é a dor? É o homem que sabe que poderia ser mais disciplinado, mas não é. Imagina, você sabe que poderia dar mais, você sabe que poderia ir mais longe e não ir. Como é que você se sentiria? O cara que não seria capaz de conseguir o que eu quero. Porque eu sei como chegar, eu sei que eu posso ser disciplinado, eu sei que eu tenho potencial, mas eu não me esforço para isso. Imagina a dor silenciosa, de frustração, de incapacidade. O cara que sabe que poderia liderar melhor a família e não lidera. Sabe que poderia construir algo grande, mas se distrai. Quantos, por exemplo, estão caindo na pornografia?
Quantos estão caindo no adultério? Por quê? Porque se distrai. E o interessante é que o maior sofrimento de um homem não é a dor necessariamente, é o potencial não realizado. É você saber que você tem força e não dá conta de executar. É você conhecer a tua fragilidade, conhecer a tua vulnerabilidade, vencê-la, inclusive sobrepor em alguns momentos, mas não viver exatamente tudo que Deus preparou para você. Então hoje, eu quero tanto mostrar o teu potencial, como também checar se tem algo roubando o teu potencial. Porque enquanto eu falo para você, eu penso em mim também. Então isso aqui é para mim também. E eu tenho entendido 3 sabotadores principais quando a gente fala de não viver o seu pleno potencial, não alcançar, não construir. O primeiro sabotador é o ambiente. A gente já falou disso quando a gente falava do controle da mente, né? Quem está ao seu redor define o seu teto de vida. E mais uma vez eu repito, isso é algo desafiador para quem vive o ambiente que a gente vive, de chamado pastoral, porque a gente sabe que o ambiente é uma espécie de teto. Ambiente fraco, homem fraco. Então, o nosso trabalho é fazer um ambiente forte dos homens fortes, onde a gente vive, onde nós estamos. Por quê? Se isso não acontecer, o ambiente é um sabotador do nosso potencial. A gente não consegue viver todo o nosso potencial. Aí eu te pergunto, as pessoas ao teu redor te puxam para cima ou elas te mantêm pequeno? Aí é em todos os lugares que você transita. Me trazem pra cima. Por exemplo, lá no basquete. Como é que é aquele ambiente? É um ambiente que todo mundo lá é amigo. É como se fosse uma família mesmo. Quando erra um, bora que você consegue. É tipo, Te puxam para cima. E aqui no condomínio, como é que é? que também. Não tem nenhuma tretinha, não tem todo ninguém, mundo é amigo. não tem ninguém querendo menosprezar você, te colocando para baixo. Não, sempre tem. Mas isso daí não. Mas, ou seja, então o que prevalece é um ambiente saudável. Sim. É lógico que tem pessoas também, tem ambientes, às vezes, que eu vou que querem me trazer pra baixo, mas a maioria dos Por ambientes. exemplo, qual é um ambiente que você lembra assim, pô, esse pessoal aqui quis me trazer para baixo? Ou situações. Não precisa falar o nome, não precisa falar quem foi. Acho que foi quando eu tava no comecinho, quando eu tava começando a treinar basquete. Sério. Acho que aqui embaixo, eu sempre descia pra treinar, né, no comecinho. Aí eu fui X1 com um menino aí. Meu Deus, eu lembro até hoje daquele dia, tomou um amasso. Aí ele ficava me zoando. Te colocando para baixo. É, mas Então, um segundo sabotador que rouba o nosso potencial é a distração, ou são as distrações. Essa, na verdade, é a maior arma dessa sociedade moderna, porque tem muita distração. Rede social é um entretenimento infinito. Esse negócio de ficar rolando feed, a gente chama de dopamina fácil, dopamina barata. Um homem distraído nunca descobre o seu potencial. Se não tiver foco, se não tiver clareza, ele não descobre o potencial dele. Quer contar pro pessoal aí como é que é teu telefone, qual telefone tu tem? nenhum. Como é que você se sente de verdade em relação a isso? É um pouco ruim que eu fico meio sem comunicação. É mais pela parte de comunicação mesmo. Mas Com quem que você se comunicaria se você tivesse um telefone hoje? com vocês, quando eu sair pra algum lugar, com meus amigos, tipo, do Inter, com os amigos da igreja. Acho que só. Mas também, sem celular, eu falar uma coisa boa. Que se os jovens não tivessem celular, teria mais gente pra brincar. Pô, faz sentido. Então tem ônus e bônus. Sim. É por isso que às vezes a gente deixa o outro telefone contigo pra gente falar. Se você tivesse celular... Gente, eu tô falando porque o Enzo hoje ele tem 13 anos e não tem celular, tá? A gente tem uma filosofia aqui em casa que o celular é para quando ele der conta de comprar, né? Não significa que a gente não pode
dar ou comprar ou ajudar. Mas foi o jeito que a gente educou os nossos filhos aqui. A gente evitou dar celular para as crianças, e então até hoje o Enzo tem 13 anos e não tem celular. Às vezes é chocante, né? Quando o pessoal pergunta. Os filhos, a gente precisou lidar com as Já virou pressões. normal. Ah, você tem celular? Não, não tem. Já virou E o normal. pessoal fala mal disso, não lembro. Nossa, tu não tem celular? Não, Não, é tranquilo. a maioria não pergunta, só pergunta. Ah, você tem celular? Você tem WhatsApp? Não. Tá bom. E aí, como é que você se sente? Tranquilo? Sim, já é normal. Já virou comum, né? Nunca. 13 anos falando que não. Então, assim, o que a gente tem falado e a forma que a gente tem treinado não é que não pode, e a gente já confia inclusive no Enzo. Agora, isso é uma distração. Isso poderia ter impedido todo o teu potencial. Se a gente tivesse te dado um celular quando criança, eu não sei se você teria evoluído tanto, lido livros, lido a Bíblia toda. Foi uma vez ou duas que tu já leu? Duas. O Enzo já leu a Bíblia toda 2 vezes. Então, assim, isso é interessante. Que pessoa com 13 anos já leu a Bíblia 2 vezes toda? Então, você precisa entender que esse teu potencial ele está sendo desenvolvido porque você não está deixando as distrações te sabotarem. Então, no momento oportuno, você vai ter seu celular, você vai ter suas coisas naturalmente, mas com uma cabeça madura, sem ficar alienado. E o terceiro sabotador do nosso potencial, ou que rouba o nosso potencial, é a falta de responsabilidade. É aquela coisa que às vezes você vê eu aqui maluco com os outros que se comprometem comigo e não chega no horário. Então, o dia que um homem assume total responsabilidade pela própria vida, tudo muda. Sem vitimismo, sem mimimi, sem frescurada. Sem frescurada, sem frescurada. Sem desculpa, não tem essa. Porque é exatamente a falta de responsabilidade que leva o cara a não viver o potencial dele. Então, assim, todas as vezes que você perceber que você está buscando culpados para as coisas erradas que derem na sua vida, você pode ter certeza, você está indo para o buraco. Então, a gente acredita assim. No que tange a salvação espiritual, a gente é salvo pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Não há nada que a gente possa fazer para ser salvo, para ir para o céu. Agora, no que tange a vivência humana, a gente crê na lei da semeadura e colheita. A gente vive o que merece. Então, salvação não é por mérito, mas vivência terrena é mérito. Você tem que ter responsabilidade. Se você não assumir a responsabilidade das coisas que você quer, do dia a dia, da construção, você não vai viver seu potencial todo. Fazer alguma pergunta até aqui? Não? Então, recapitulando. O que rouba o potencial? Ambientes errados, distrações e falta de responsabilidade. O que eu penso? Que agora a gente já reconheceu o problema, a gente já reconheceu o que pode roubar todo o nosso potencial, o desenvolvimento do nosso potencial. Eu quero revelar um princípio agora. E qual que é o princípio? O ensinamento central daquilo que eu quero trazer hoje. Potencial não significa nada sozinho. Potencial não muda a vida de ninguém. Parece agora contraditório, né? Porque falar de potencial é assim, fulano de tal tem potencial. O que é potencial? Que a pessoa pode se tornar uma pessoa, não sei, dando o exemplo tipo no esporte. A pessoa tem potencial pra caramba de ser um jogador profissional, tem potencial pra ser muito bom, pra ser o melhor. Então, e o que é o potencial? A capacidade de se tornar melhor? O potencial é uma possibilidade. O potencial está no campo subjetivo. Pode e não pode. Todo mundo tem potencial. Todo mundo tem potencial. Fulano de tal é um craque em potencial, é um artista em potencial. A ideia de potencial é a ideia de possibilidade. Pode e não pode acontecer.
Pode ou não pode concretizar? Por isso que eu falei que potencial sozinho não significa nada. Tu pode sentar naquele sofá e olhar e falar, cara, aquele meu filho tem potencial. O que que precisa para de fato mudar? Constância, disciplina. Disciplina. Então a fórmula é como se a gente fosse falar assim, ó, é potencial mais disciplina mais tempo. Aí a gente chega em grandeza e vive todo o nosso potencial. Potencial, disciplina e tempo. Treina até se tornar, lembra? Treina até se tornar. Porque, eu tenho potencial. Eu acho que caiu aqui, ó. Eu tenho potencial. Vai lá dar uma olhadinha. Eu tenho potencial. Mas eu não tenho disciplina. Tempo. Pô, eu tenho potencial, mas eu não desenvolvo meu potencial. Ou seja, muitas pessoas, muitos homens têm talento. Olha lá, parece que tá... Dá uma ajustadinha assim, ó, no vídeo. Você que tá me assistindo aí, nosso suporte aqui tá meio desviado. E aí? Show? Show. Não cai não, rapaz. Acho que é porque a gente tá batendo na mesa aqui, ó, tá vendo? Então assim, ó, ter potencial é uma coisa. Muitos homens têm talento. Mas não... Ó, fixa aqui, ó, essa parte de trás, tá vendo? O potencial do nosso suporte tá falhando. Tá baixo. É aqui, ó, tá vendo isso aqui, ó? Aperta aqui, ó. Daqui. Deixa eu ver. Você vai me ver aí pertinho, rapidinho. Só enquanto eu arrumo aqui. Potencial baixo. Isso a Globo não mostra, fala. É. E aí? Eu acho que tem que puxar um pouquinho mais pra cá, tá descentralizado, não tá não? Assim, o suporte traz pra cá. Aí. Então vamos lá. O que eu tô querendo dizer e dizendo na prática. Ó, ele caiu de novo. Oh, Jesus amado. Glória. Amém. Vamos de selfie. Assim, ó, gravando. Pode ser, né? Não tem problema, se for o caso eu ajusto depois.